Se a sua paz dependesse de um like, você estaria em boas mãos? Pare um segundo e pense. Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria porque não havia plateia suficiente, porque o comentário certo não apareceu, porque a validação que esperava nunca veio? Essa dependência, esse gesto de estender a mão pedindo aprovação, corrói a autoestima de dentro para fora. Hoje eu quero te mostrar um caminho prático, inspirado no estoicismo, que permite você construir uma autoestima inabalável. Uma autoestima que não mendiga aplausos, que não se desmonta por um silêncio, que se apoia em evidências internas. Autoestima inabalável. Não é mágica, não é promessa de resultados instantâneos. É prática diária, arquitetura de hábitos, disciplina emocional. O estoicismo, em sua versão aplicada à vida moderna, nos oferece ferramentas para distinguir o que depende de nós do que não depende, para nos ancorar numa ética de ação coerente e para transformar pequenas vitórias em provas internas de valor. Ao longo deste roteiro, vamos trabalhar princípios concretos, exercícios práticos e rotinas que você pode começar hoje e que, repetidas, constroem uma base sólida onde a aprovação alheia perde o controle sobre sua paz. Antes de seguir, um convite simples. Se essa mensagem está tocando você, escreva nos comentários: "Hoje eu escolho me respeitar", e se inscreva no canal para acompanhar esse caminho. Não é um pedido de vaidade, é um compromisso público consigo mesmo. Declarar uma intenção pode aumentar sua probabilidade de cumprir. Ok? Seguimos. Princípio 1. Não se compare. A vitrine engana. Olhe os bastidores. Enunciado. A comparação torna palco o que é bastidor. Explicação prática. Nas redes sociais você vê vitrines, cortes de cena selecionados, luz perfeita, sorrisinhos calculados. A verdade é que ninguém vive só de vitrines. Todos têm bastidores com erros, dúvidas e páginas de rotina sem glamour. Quando você compara sua rotina inteira com a vitrine de alguém, a balança está viciada. O estoicismo nos lembra para dirigir nossa atenção ao que controlamos, nossos esforços, nossas escolhas, nosso trabalho interno, não a edição alheia. Microhistória. A Mariana e a vitrine Mariana começou a estudar fotografia. Ao ver o feed de influenciadores, sentia-se pequena, pensava que nunca teria técnica suficiente. Porém, ela começou a registrar suas sessões caseiras. Uma foto ruim, outra melhor, uma composição que funcionou. Em 6 meses o progresso era evidente, só que visível apenas nos arquivos da Mariana, não no post perfeito. Ela aprendeu a comparar sua evolução com sua própria versão passada, não com a comparação truncada do mundo. Microhistória. B. O Rafael e os números. Rafael trabalhava como desenvolvedor e se pegou medindo sucesso por métricas públicas, curtidas em posts, elogios em reuniões. Quando abandonou essa régua externa, começou a acompanhar métricas internas, entregas consistentes, bugs resolvidos, tempo dedicado ao aperfeiçoamento. Em pouco tempo recebeu reconhecimento real, não porque buscou, mas porque construiu competência. Exercício prático. A operação Bastidores. Passo 1. Durante 7 dias, registre uma pequena evidência diária do seu progresso que ninguém precisa ver. Um parágrafo escrito, 30 minutos de estudo, um treino feito. Escreva no seu caderno como você se sentiu após cumprir. Passo 2. Ao final da semana, relacione 5 pontos concretos de melhora. Não opiniões, mas dados. Treinei 4 RIS. Terminei o módulo 2. Reduzi meu tempo de preparo. Passo 3. Guarde esse registro para revisitá-lo sempre que a comparação ameaçar. Perguntas para journaling. Escolha 4 a cada sessão. Quais são as 3 ações concretas que me aproximaram ontem de onde quero estar? Em que aspecto comparei minha jornada com a vitrine de alguém nas últimas 24 horas? Que evidência interna tenho hoje de que estou no caminho certo? Se eu medir meu progresso por consistência, o que meu calendário diria?
Que história sobre mim mesmo preciso atualizar hoje? Tarefas diárias semanais. Diário de bastidores. 3 linhas por dia sobre o que você fez que ninguém veria no Instagram. Relatório semanal. Toda sexta, liste 3 conquistas mensuráveis da semana. Detox de comparação, 24 horas sem rolar feeds competitivos a cada 2 semanas. Meditação, afirmação curta. Feche os olhos por 60 segundos. Respire fundo. Repita. Meu valor é acumulado em atos, não em aplausos. Visualize uma prateleira onde você coloca, um a um, os pequenos objetos das suas conquistas. Ninguém mais precisa vê-los para que tenham valor. Frase mantra do bloco. Meu progresso é entre eu e minha história. Transição curta. Se isso soou familiar, prepare-se. O segundo princípio vai ensinar você a proteger esse progresso com limites que funcionam, sem culpa e sem tensão. Princípio 2. Aprenda a dizer não sem culpa. Enunciado. Limites não são muros, são portas bem colocadas. Explicação prática. Dizer não é um ato de autocuidado e clareza. O estoicismo valoriza a ação racional e a prioridade do que importa. Quando você aceita tudo, você dilui seus recursos, tempo, energia, foco, e acaba cedendo a expectativas externas. Limites bem traçados preservam espaço para o que realmente alimenta sua autoestima. Compromissos com você mesmo. Microhistória. A Luísa e o convite infinito. Luísa trabalhava horas extras por medo de recusar. Sua produtividade despencou, sentia-se exausta e com raiva de si mesma. Aprendeu um script simples. Não posso, neste momento, tenho um compromisso que priorizo. A princípio, foi desconfortável. Logo, entretanto, sua agenda clareou, sua entrega melhorou e a sensação de controle voltou. Microhistória. B. O Diego e a família. Diego ajudava a família financeiramente além do que podia, sempre dizendo sim por culpa. Ao conversar honestamente, estabeleceu um limite, uma quantia fixa mensal e um dia por semana disponível para ajudar com tarefas. A relação não se rompeu, ficou mais saudável, e ele deixou de sentir ressentimento. Exercício prático, script, para dizer não com firmeza e empatia. Passo 1. Identifique 3 situações recorrentes nas quais você costuma aceitar por impulso. Passo 2. Escolha um script de resposta adaptável. Agradeço pelo convite. Desta vez não vou conseguir, pois tenho outro compromisso priorizado. Posso ajudar num formato diferente, mas não consigo assumir isso agora. Neste momento preciso priorizar nome da sua prioridade. Não é um não ao pedido, é um sim ao meu limite. Passo 3. Treine em voz alta por 3 minutos cada script. Use o espelho, a câmera ou um amigo. Passo 4. Aplique pelo menos um desses scripts nos próximos 3 dias e registre a reação interna. Alivio, culpa, ansiedade. Perguntas para journaling. Em quais áreas minha ausência de limites já me custou tempo, saúde ou paz? Que crença sobre ser boa pessoa me impede de dizer não? Qual seria o menor limite que posso testar esta semana? Depois de dizer não, o que percebi sobre minhas prioridades reais? Tarefas diárias, semanais. Prática do 48. Em qualquer pedido novo, respire e dê uma resposta em até 48 horas em vez de decidir na hora. Buffer de tempo. Reserve blocos fixos na sua agenda para tarefas essenciais, protegendo-os como compromissos com você. Reunião consigo. Todo domingo revise convites e decida onde você diz não. Meditação, afirmação curta. Sente-se confortavelmente. Respire profundamente e diga: meu tempo é sagrado. Dizer não é cuidar de quem eu prometi ser. Imagine uma porta que você fecha gentilmente, não como rejeição, mas como escolha. Frase mantra do bloco.
Limitar é libertar meu foco. Transição curta. Com limites, seu ambiente se torna habitável para a autoestima. Agora vamos à próxima batalha. O diálogo interno que você carrega com você mesmo. Princípio 3. Ajuste o tom da sua mente. Autocompaixão sem complacência. Enunciado. A versão mais útil de você fala com firmeza e cuidado, não com humilhação. Explicação prática. A autocrítica severa pode parecer motivadora, mas habitualmente paralisa. O estoicismo não defende indulgência às próprias falhas, defende juízo claro sobre o que depende de nós. A autocompaixão é a ferramenta que permite corrigir sem se aniquilar. Reestruturar o diálogo interno transforma o medo em ação e a vergonha em informação. Microhistória. A. O André e o espelho. André repetia versos internos cruéis sempre que errava uma apresentação. Você é incompetente. Ao trocar essa frase por "isso foi um erro", o que aprendo, ele reduziu a ansiedade antes de falar em público e, com prática, melhorou sua performance. A voz que o acompanhava deixou de ser saboteadora e passou a ser instrumental. Microhistória. B. A Paula e a corrida. Paula se culpava por perder treinos. Em vez de se xingar, ela começou a anotar o fator real por trás de cada falta: sono, dor, agenda. Em 2 meses criou estratégias para minimizar esses gatilhos. A autocrítica virou caminho para ajustar o ambiente, não uma sentença. Exercício prático. Reformulação em 3 passos. Passo 1. Identifique uma frase autocrítica frequente que você diz nas suas falhas. Passo 2. Pergunte: essa frase é útil ou debilitante? Se for debilitante, pare e escreva uma alternativa construtiva em forma de questão. O que posso ajustar na próxima vez? Ou, qual o menor passo agora? Passo 3. Treine essa reformulação consciente sempre que o pensamento original surgir. Repita 3 vezes em voz alta. Perguntas para journaling. Quais são os 3 pensamentos que mais me diminuem? Que evidência contradiz esses pensamentos? Como eu falaria com um amigo na mesma situação? Que pequena ação posso tomar hoje para responder a essa autocrítica? Tarefas diárias, semanais. Caixa de evidências. Toda noite, escreva 3 coisas que você fez bem, por menores que sejam. Treino de linguagem. Substitua "eu falhei" por "isso foi um dado". Respondo com "por 7 dias". Revisão de voz. Grave-se narrando uma falha e depois reescreva a fala com compaixão e orientação para a ação. Meditação. Afirmação curta. Feche os olhos, respire. Imagine uma voz amiga ao seu lado. Deixe que ela formule. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. Internalize essa voz por 60 segundos. Frase mantra do bloco. Eu corrijo com tranquilidade. Eu melhoro com intenção. Transição curta. Quando sua voz interna muda, suas decisões mudam. Mas disciplina é o combustível que transforma a intenção em hábito. E é nisso que o próximo princípio se apoia. Princípio 4. Seja disciplinado. Microhábitos. Liberdade verdadeira. Enunciado. Disciplina não é punição. É a ponte entre intenção e identidade. Explicação prática. A disciplina cria evidências internas de confiabilidade. Epicteto, em seus ensinamentos, lembra que nossa liberdade começa ao controlar as pequenas coisas que dependem de nós. Ao construir micro-hábitos, você cria provas de que cumpre promessas a si mesmo, e essa coerência alimenta a autoestima. Microhistória. A rotina dos 3 compromissos. Júlia escolheu 3 compromissos diários: escrever 15 minutos, fazer 20 minutos de caminhada e revisar um item financeiro simples. No primeiro mês, a sensação de frustração diminuiu. Depois de 3 meses, a consistência lhe deu base para metas maiores. O segredo não estava em metas grandiosas, mas em cumpri-las dia após dia. Microhistória B.
O Marcos e a promessa cumprida. Marcos prometeu a si mesmo que antes de qualquer reunião teria 5 minutos de preparação mental. Ao cumprir essa promessa por semanas, percebeu maior calma e clareza. Sua autoestima aumentou porque pela primeira vez ele era alguém que fazia o que dizia. Exercício prático. Os 3 compromissos diários. Passo 1. Escolha 3 compromissos simples e mensuráveis que você pode cumprir todos os dias. Por exemplo, 10 minutos de leitura, 20 agachamentos, 5 minutos de planejamento. Passo 2. Anote-os em um cartão e coloque no local onde você começa o dia. Passo 3. Ao final do dia, marque cada compromisso como cumprido ou não. Conte suas vitórias como evidências, não como punições pelos erros. Passo 4. Ao completar uma semana com 80% de cumprimento, acrescente um novo micro-hábito. Perguntas para journaling. Quais 3 pequenas ações, se repetidas, transformariam minha autoconfiança dentro de 30 dias? Que obstáculo prático me impede de manter esses micro-hábitos? Como vou simplificar meu ambiente para facilitar o cumprimento? Tarefas diárias, semanais. Ritual matinal de 5 minutos. Revisar 3 compromissos e visualizar a execução. Quadro de evidências. Mantenha um calendário onde você marca cada dia de sucesso. Revisão semanal. Todo domingo, avalie ganhos e ajuste metas. Meditação. Afirmação curta. Respire e afirme. Hoje eu cumpro aquilo que prometo a mim. Visualize um quadro onde cada dia marcado é um tijolo na construção da sua confiança. Frase mantra do bloco. Disciplina é liberdade nascente. Transição curta. Já temos 3 pilares fundamentais. Reduzir comparação, estabelecer limites, cuidar da voz interna e criar disciplina. Cada um fortalece o outro, mas há outra chave crítica. Aceitar a imperfeição sem se punir. Princípio 5. Aceite a imperfeição. Erro é dado, não sentença, enunciado. Imperfeição é matéria-prima da evolução. Explicação prática. A busca por aprovação muitas vezes vem acompanhada do medo de errar. Se eu creio que um erro me define, passo a viver para não errar, e isso é paralisante. O estoicismo nos lembra que eventos não são moralmente bons ou maus por si só. O que importa é nossa resposta. Aceitar que erraremos nos libera para agir com coragem e aprender. Microhistória. A oficina de carpintaria. Carlos, carpinteiro amador, evitava mostrar peças por medo de críticas. Ao aceitar publicar uma mesa com imperfeições, recebeu feedback útil que o ajudou a melhorar técnica. Ele percebeu que o erro público, em vez de destruir-lhe, o acelerou. Microhistória B. A empreendedora e o produto falho. Sofia lançou um MVP com problemas. Em vez de se envergonhar, tratou o feedback como dados e corrigiu a rota. O produto saiu melhor e a equipe ganhou confiança para iterar rápido. Exercício prático. O inventário do erro útil. Passo 1. Liste 3 erros recentes e ao lado o que cada um te ensinou. Passo 2. Para cada erro, escreva uma ação concreta que evita a repetição ou que transforma a falha em aprendizado. Passo 3. Compartilhe um desses aprendizados com alguém de confiança. Verbalizar desarma a vergonha. Perguntas para journaling. Que erro me persegue por vergonha? O que esse erro realmente representa em termos práticos? O que aprendi com o meu maior erro nos últimos 12 meses? Como posso criar um ambiente seguro para falhar e aprender? Tarefas diárias semanais. Semana do experimento. Escolha uma ação pequena que te assusta e faça-a com intenção de aprender, não de provar nada. Feedback construtivo. Peça a um colega uma crítica específica e prática sobre algo que você fez. Meditação. Afirmação curta. Respire fundo. Diga, eu erro, eu aprendo. Minha identidade não está nas falhas, mas na resposta.
Visualize cada falha transformando-se numa página nova do seu manual de melhora. Frase mantra do bloco: errar é instrução, responder é sabedoria. Mini ganchos e consolidação. Até aqui, você já tem ferramentas essenciais. Escolher olhar os bastidores, dizer não com empatia, falar consigo com compaixão e construir disciplina por micro-hábitos. Essas peças juntas começam a formar uma base onde a aprovação externa perde seu poder. Mas há uma armadilha sutil que ainda mantém muitas pessoas mendigando aplausos. Perceber a aprovação como combustível para existir. É desse ponto que sairá o próximo movimento prático, um teste de autonomia que vai expor quão dependente você ainda é da validação. Desafio de transição, gesto inicial. Antes de mergulhar no próximo princípio, proponho um mini desafio que você realiza nas próximas 24 horas. Passe 24 horas sem checar reações em qualquer post que você fizer e observe seu estado emocional. Anote 3 sensações que surgirem: inquietação, alívio, vazio, liberdade, o que for. Esse é um teste simples para começar a mapear onde a sua paz reside. Perguntas para refletir ao fim do dia do teste. O que senti quando não conferi as reações? Quais pensamentos vieram para preencher o silêncio? Houve um momento em que eu preferi não postar por medo do julgamento? E aqui, paramos por um momento para que você sinta o impacto prático dessas primeiras ações. Alguns passos simples já começam a levantar evidências internas. Uma ação cumprida, um limite respeitado, uma reformulação de voz interna. No entanto, para que a autoestima se torne de fato inabalável, é preciso integrar mais camadas. Enfrentar medos com exposição gradual, assumir controle financeiro como autonomia emocional, cuidar do corpo para sustentar a mente e, finalmente, viver com coerência entre palavra e ação. Nos próximos blocos, vamos construir essas camadas uma a uma, com planos semanais, scripts para conversas difíceis, um roteiro de 21 dias para consolidar mudanças e estudos de caso que mostram a transformação possível quando se adota esse caminho. Por agora, feche este momento com uma afirmação. Hoje eu existo sem pedir permissão. Respire e guarde essa frase como um pequeno selo que você pode revisitar sempre que a comparação apertar. Em seguida, escolha uma das práticas acima. Registre seu bastidor, use o script do não, reformule um pensamento ou cumpra seus 3 compromissos. E tome nota. Essa tomada de nota é a matéria-prima da sua autoestima. Evidência. Quando estiver pronto, seguimos adiante para aprofundar a coragem prática e a liberdade real, que nasce de um compromisso inabalável consigo mesmo. Pronto para o próximo degrau? Agora vamos aprofundar o caminho, enfrentar o medo, assumir autonomia financeira, cuidar do corpo como suporte da mente e, finalmente, alinhar palavra e ação. Cada princípio que vem a seguir fecha um ciclo prático para que você nunca mais precise mendigar aprovação. Princípio 6. Não procure aprovação para existir. Experimento de autonomia. Enunciado. Sua existência não precisa de bilhetes de entrada. Explicação prática. Quando você mede seu valor pela aceitação alheia, sua vida fica sujeita a variáveis externas. Humores, likes, sorrisos. Os estoicos nos lembram de distinguir o que depende de nós, atitude, ação, intenção, do que não depende, opinião alheia, sorte, circunstâncias. Não procurar aprovação não é ser indiferente às pessoas. É viver primariamente a partir de uma base interna de evidências. É construir um centro que não se desalinha a cada vento de opinião. Microhistória. O Tiago e a publicação sem retorno. Tiago escreveu um texto urgente sobre algo que importava a ele, publicou e não recebeu reações. A sensação inicial foi de vazio,
mas ele registrou como vitória o fato de ter expressado um pensamento verdadeiro. 2 meses depois, uma pessoa lhe procurou dizendo que o texto tinha sido decisivo para sua carreira. A aprovação chegou, mas ela não foi o fundamento da ação. A ação já havia afirmado Tiago para si mesmo. Microhistória B. A Carolina e o Projeto Invisível. Carolina dedicou 1 ano a um projeto comunitário sem promover resultados em redes. Pouca visibilidade externa, muita transformação local. A cada encontro, ela marcava pequenas provas internas. Pessoas que voltavam, crianças que sorriam, melhorias palpáveis. Essas evidências internas lhe deram autoestima sustentável, mesmo quando as métricas públicas não surgiam. Exercício prático. Às 24 horas, sem pedir avaliação. Passo 1. Escolha um dia nos próximos 7 dias para não pedir opinião, like ou aprovação em nada que você fizer. Post, trabalho, discurso. Passo 2. Antes do dia, liste 3 ações que fará e o que são evidências internas de sucesso para cada uma. Por exemplo, terminar esboço, fazer 30 minutos de prática, conversar com meu supervisor com clareza. Passo 3. No final do dia, faça um relatório de 3 itens: sensação predominante, uma descoberta e um valor que se manteve independente de qualquer retorno. Passo 4. Compare esse relatório com um dia em que você buscou aprovação ativamente. Observe diferenças emocionais e de energia. Perguntas para journaling. Como eu me sinto quando não busco aprovação imediatamente? Quais evidências internas posso nomear hoje sobre meu valor? Em que áreas eu dependo de validação externa para agir? Que pequena ação vou fazer esta semana sem comunicar para ninguém? Tarefas diárias, semanais, ritual de evidências. Todo dia escreva uma linha sobre algo que você fez e que ninguém precisa aprovar. Desafio de silêncio digital. Uma vez a cada 2 semanas, passe 24 horas sem verificar reações. Relatório de autonomia. Toda segunda-feira, liste 3 situações em que você agiu sem buscar aprovação e o que aprendeu. Meditação. Afirmação curta. Sente-se, respire profundo, repita internamente. Existir não pede licença, minha ação valida minha presença. Visualize-se tomando uma decisão sem testemunhas e sentindo internamente que foi suficiente. Frase mantra do bloco. Eu ajo, minha ação me confirma. Transição curta. Libertar-se da necessidade constante de aprovação abre espaço para uma coragem prática. Atravessar o que assusta. É o próximo passo. Princípio 7. Atravesse o que assusta. Exposição gradual produz confiança. Enunciado. Coragem se constrói em passos curtos, repetidos. Explicação prática. Confiança não surge por decreto. Surge quando você prova a si mesmo que pode enfrentar o desconforto e sobreviver. E muitas vezes crescer com isso. A técnica de exposição gradual é simples. Identifique um medo e construa um plano em pequenas etapas, cada uma um pouco além do que você já faz. O estoicismo valoriza a ação racional diante do medo. Escolha pequenas batalhas, vença-as, repita. Microhistória A. O Eduardo e o medo de falar. Eduardo evitava falar em público. Seu objetivo foi simples. No primeiro mês, participar de 3 reuniões e fazer uma pergunta. No segundo, apresentar um slide. No terceiro, liderar uma pequena fala. Cada etapa aumentou sua tolerância ao desconforto. Em 6 meses, ele apresentou um projeto com confiança e, mais importante, sem a voz interna sabotadora. Microhistória. B. A Helena e o convite para arriscar. Helena tinha medo de mudanças de emprego. Ela começou aceitando projetos temporários e convidando 2 colegas para feedback após cada missão. Gradualmente assumiu responsabilidades maiores e, com dados de performance próprios, conquistou uma promoção. O medo existia, mas não decidiu por ela. Exercício prático. Plano de exposição em 3 níveis. Passo 1.
Identifique um medo específico. Medo de rejeição, falar em público, pedir aumento. Passo 2. Liste 3 ações ordenadas do menos ao mais desafiador. Nível 1, exposição mínima. Nível 2, exposição moderada. Nível 3, exposição alta. Passo 3. Defina um prazo para cada nível, por exemplo, 2 semanas por nível, e uma métrica de sucesso que não dependa de aprovação externa. Por exemplo, conclui a ação, resisti ao desejo de fugir, registrei como me senti. Passo 4. Execute o nível 1, registre sensações, aprenda, só então avance. Perguntas para journaling. Qual pequeno passo posso dar hoje que me aproxima do meu maior medo? O que de fato eu temo que aconteça? E qual é a pior consequência prática? Que evidência eu preciso para perceber que o medo diminuiu? Como vou celebrar o progresso que não envolve aplausos? Tarefas diárias, semanais, mini-exposições. Escolha uma ação desconfortável por semana e execute. Registro de tolerância. Anote a intensidade do desconforto antes, durante e após cada exposição. Recompensa interna. Depois de cada etapa completada, identifique uma coisa que você fez bem e reconheça sem buscar comentários alheios. Meditação, afirmação curta. Respire. Imagine o medo como uma onda. Afirme, eu atravesso. O desconforto me treina. Visualize-se emergindo mais calmo do outro lado. Frase mantra do bloco. Um passo desconfortável de cada vez. Transição curta. Com coragem prática, você cria evidências de competência. Mas autonomia duradoura também se apoia na segurança financeira. Não por vaidade, mas como liberdade emocional. Princípio 8. Assuma controle financeiro. Autonomia se paga em ações planejadas. Enunciado. Liberdade emocional reflete autonomia econômica. Explicação prática. Não se trata de prometer riqueza, nem de transformar finanças em obsessão. Trata-se de pequenas ações que reduzem ansiedade e aumentam sentido de controle. Orçamento simples, reserva de emergência, metas pequenas. O ato de organizar suas finanças mostra a si mesmo que é capaz de planejar e cumprir. E isso se traduz em autoestima porque cria provas concretas de competência. Microhistória. A. O Felipe e a planilha salva-tempo. Felipe sentia-se à deriva com gastos. Começou com uma planilha simples, registrar despesas por 30 dias, identificar 3 categorias de corte e criar uma meta de economia de $100 por mês. Em 3 meses, tinha reserva para emergências e a sensação de previsibilidade aumentou sua tranquilidade. O controle financeiro deu-lhe autonomia para dizer não a pedidos inesperados sem culpa. Microhistória. B. A Marina e o acordo de casal. Marina e seu parceiro tinham desentendimentos sobre dinheiro. Implementaram uma reunião financeira mensal, uma quantia fixa para despesas pessoais e transparência sobre metas. O resultado: menos episódios de culpa, mais decisões alinhadas e um sentimento compartilhado de responsabilidade. Exercício prático. Orçamento de ação em 5 passos. Passo 1. Registre suas despesas por 30 dias, mesmo que grosseiras. Passo 2. Identifique 3 gastos que podem ser reduzidos sem afetar seu bem-estar básico. Passo 3. Defina uma meta pequena e plausível de economia mensal, percebe 5% da renda. Passo 4. Crie uma reserva-alvo, o valor para cobrir 1 mês de despesas básicas. Passo 5. Configure um débito automático para poupança, mesmo que pequeno. O ato automático transforma intenção em hábito. Perguntas para journaling. Quais despesas me trazem mais ansiedade? Que pequenas renúncias posso fazer hoje que não comprometem minha qualidade de vida? O que significa para mim ter uma reserva de emergência? Que prova financeira mínima me faria sentir mais seguro nos próximos 90 dias? Tarefas diárias, semanais.
Cheque financeiro semanal. 15 minutos todo domingo para revisar gastos. 3 cortes mensais. Escolha 3 itens para reduzir por 30 dias e revise o impacto. Revisão trimestral de metas. Ajuste a meta de economia a cada 3 meses. Meditação, afirmação curta. Sente-se com a planilha na frente. Respire e diga: pequenas decisões financeiras constroem minha autonomia. Visualize seu futuro com menos incerteza. Frase mantra do bloco: pequenas economias, grande tranquilidade. Transição curta. Com finanças mais claras, seu corpo também precisa de base. Sono, movimento e nutrição sustentam a mente que quer dignidade própria. Princípio 9. Cuide do corpo, a base física da autoestima. Enunciado: corpo alinhado, mente presente. Explicação prática. A autoestima é também corporal. Sono ruim, alimentação desregulada e sedentarismo amplificam insegurança e reatividade. Cuidar do corpo não é estética, é investir em clareza, energia e resiliência emocional. A disciplina nas rotinas corporais gera sinais físicos que confirmam sua capacidade de cumprir promessas. Microhistória. A. O Renan e as manhãs de 30 minutos. Renan introduziu 30 minutos de caminhada matinal 5 vezes por semana. A melhora no sono e no humor foi rápida. A sensação de estar mais disposto aumentou sua produtividade no trabalho e, por consequência, sua autoestima profissional. Microhistória B. A Beatriz e a Noite Sagrada. Beatriz criou uma rotina noturna. Desligar telas 60 minutos antes, leitura leve e sono às 22 horas. Em 3 semanas, notou menos ansiedade matinal e mais clareza para decisões importantes. A disciplina no sono lhe deu uma segurança prática para enfrentar os dias. Exercício prático. Checklist corporal de 7 dias. Passo 1. Defina 3 hábitos prioritários por 7 dias. Por exemplo, dormir às 23 horas, 20 minutos de caminhada, comer proteína no café. Passo 2. Mantenha um checklist diário e marque cumprimento. Passo 3. Ao final da semana, avalie energia, humor e clareza mental. Ajuste hábitos para a próxima semana. Perguntas para journaling. Como meu corpo influencia minhas decisões e minha autoconfiança? Que um hábito simples traria maior regularidade física na minha rotina? O que me impede de priorizar sono, movimento e alimentação? Tarefas diárias, semanais. Ritual matinal de 10 minutos. Hidratação, respiração e um deslocamento curto. Refeição planejada. Organize uma refeição saudável a cada dia da semana. Diário de sono. Registre hora de dormir e acordar por 14 dias e busque estabilidade. Meditação. Afirmação curta. Respire devagar. Agradeça ao corpo por uma função que funciona. Caminhar, respirar, pensar. Afirme: eu cuido do meu corpo, ele sustenta minha coragem. Frase mantra do bloco: corpo alinhado, mente disponível. Transição curta. Quando corpo e mente caminham juntos, o passo final é viver coerentemente com quem você promete ser, a pedra angular da autoestima inabalável. Princípio 10. Seja a pessoa que promete ser. Coerência cria confiança. Enunciado. Sua palavra para si mesmo é patrimônio. Explicação prática. Dizer e não fazer corrói a autoestima mais rapidamente do que qualquer crítica externa. A coerência entre palavra e ação é o que constrói crédito consigo mesmo. Epicteto, ao ensinar que devemos ser fiéis ao que controlamos, nos convida a tornar a palavra pessoal um contrato sério. Comece com promessas pequenas e cumpríveis. A soma delas é sua reputação interna. Microhistória. A. O Gustavo e a promessa de 5 minutos. Gustavo prometia ler mais e nunca cumpria. Mudou a escala. Prometeu 5 minutos por dia. Cumprir essa promessa diária lhe deu sensação de integridade. Em meses, os minutos maiores vieram naturalmente.
Microhistória. B. A Ana e o compromisso com a equipe. Ana, líder de equipe, estabeleceu que responderia mensagens prioritárias em 24 horas. Ao cumprir, ganhou respeito e confiança, principalmente a sua própria confiança em sua palavra. Exercício prático. Contrato de 1 mês com você. Passo 1. Escreva 3 promessas claras, simples e mensuráveis que você fará por 30 dias. Eis. Meditar 5 minutos, revisar finanças semanalmente, dizer não a uma demanda não essencial. Passo 2. Compartilhe uma dessas promessas com uma pessoa de confiança como forma de responsabilidade ou registre em lugar visível. Passo 3. Ao final de cada semana, marque os dias cumpridos e escreva uma linha sobre como isso impactou sua sensação interna. Perguntas para journaling. Quais promessas a mim mesmo eu quebrei nos últimos meses e por quê? Qual a menor promessa que, se cumprida, demonstraria integridade? Como posso estruturar meu ambiente para facilitar o cumprimento dessas promessas? Tarefas diárias, semanais. Revisão matinal. Lembre suas 3 promessas ao começar o dia. Sinal visual. Coloque um lembrete físico que simbolize seu contrato. Um cartão, uma nota. Relatório semanal. Todo domingo, conte quantos compromissos você cumpriu e onde falhou sem julgamento, apenas dados. Meditação. Afirmação curta. Feche os olhos, toque seu pulso e repita: minha palavra me pertence, eu a honro. Visualize cada dia como um tijolo que fortalece sua identidade. Frase mantra do bloco: cumpro, logo me confio. Clímax. Desafio de 21 dias para uma autoestima inabalável. Proposta. Um compromisso prático de 21 dias que integra os pilares principais: evidências internas, limites, diálogo interno compassivo, disciplina, exposição gradativa, controle financeiro, autocuidado corporal e coerência. O objetivo não é promessa de transformação mágica, mas criar evidências internas suficientes para alterar seu centro de referência. De externo para interno. Estrutura do desafio. 21 dias. Regra de ouro. Pequenas ações diárias, progressão semanal, registro objetivo. Não compare progresso com outros. Ações diárias, toda semana. 1. Evidência do dia. Registre uma coisa que você fez e que só você precisa saber. 2 linhas. 2. 3 compromissos do dia. Marque se cumpriu. Sim, não. 3. 5 minutos de prática para seu medo. Exposição em andamento. 4. Ritual corporal. 20 minutos de movimento ou sono regular. 5. Revisão financeira curta. 3 minutos. Cheque sua meta de economia. Progressão semanal. Semana 1. Fundamentos. Foco em evidências internas. 3 compromissos diários e detox de comparação por 24 horas. Semana 2. Limites e exposição. Pratique dizer não em 2 situações e suba um nível no plano de exposição. Semana 3. Coerência e escalada. Aumente micro-hábitos, revise finanças e selecione uma ação de maior exposição. Fazer uma pequena apresentação. Negociar uma condição. Métricas de progresso. Evidências internas. Número de dias com evidência registrada. Percentual de cumprimento dos 3 compromissos. Quantidade de vezes que disse não com script. Mudança percebida na intensidade da necessidade de aprovação. Autoavaliação em escala 1-10 no início, dia 11 e 21. Modelos práticos para cada dia. Template. Manhã. Ler suas 3 promessas, 1 minuto. Ritual corporal breve, 5-10 minutos. Visualizar a evidência do dia. Noite. Registrar evidência, 1 linha. Marcar cumprimento de compromissos. 3 frases de autocompaixão sobre algo que não saiu bem. Como medir, sem depender de aprovação externa. Conte compromissos cumpridos, não elogios recebidos. Registre sensações. Calma, clareza, raiva, alívio.
Atitudes internas, não reações sociais. Use um calendário com marcações. Cada dia marcado é prova. Como reagir aos deslizes? Não humilhe a si mesmo. Faça inventário objetivo. O que falhou tecnicamente? Ajuste ambiente, não julgamento. Redefina o compromisso menor e retome. Checklist semanal para imprimir. Dias com evidência. 7. Compromissos diários cumpridos. 21. Nível de exposição atingido. Economia na semana. Horas médias de sono por noite. Script curto para dizer não. Guia rápido. Agradeço, não posso no momento. Estou priorizando minha prioridade. Posso contribuir de outro modo. Agora não consigo assumir isso. Não posso me comprometer com isso, mas posso sugerir outra solução. Plano de exposição rápido. Exemplo para falar em público. Semana 1. Fazer uma pergunta em reunião online. Semana 2. Ler um parágrafo em grupo pequeno. Semana 3. Apresentar 3 minutos para um público pequeno. Semana 4. Bônus. Gravar um vídeo curto e publicar sem monitorar reações por 48 horas. Ferramentas simples, o que usar, caderno físico ou app de notas para evidências diárias. Planilha básica, colunas, data, evidência, 3 compromissos, sono, gasto. Modelo disponível no material complementar. Temporizador para exposição e microhábitos. Estudos de caso, 3 transformações possíveis. Estudo de caso 1, da aprovação ao convite. A jornada de Laura, situação inicial. Laura, 29 anos, sempre mediu sucesso por feedback social. Sua autoestima oscilava com likes e elogios. Profissionalmente competente, ela aceitava compromissos além de sua capacidade para agradar. Intervenção, 21 dias adaptados. Semana 1, diário de evidências e 3 microcompromissos. Escrever 10 minutos, 15 minutos de caminhada, revisar finanças 3 minutos. Semana 2, prática de dizer não em pequenos pedidos e nível 1 de exposição. Fazer pergunta em reunião. Semana 3, aumentar microhábito de escrita para 20 minutos. Publicar um texto sem checar reações por 48 horas. Estabelecer reserva financeira inicial. Desafios. Primeiros dias, Laura sentiu ansiedade intensa ao evitar checar feedback. Em uma semana, quebrou promessas por exaustão, ajustou o compromisso do dia para mais realista. Resultados após 21 dias. Dias com evidência registrados, 19 e 21. Compromissos cumpridos, 16 e 21. Redução autopercebida da necessidade de aprovação de 8-10 para 5-10. Consequência prática. Apresentou no trabalho uma proposta que foi notada pela liderança. Reconhecimento veio de competência consolidada, não de busca por aplausos. Laura relatou mais clareza para dizer não a tarefas extras. Lições. Pequenos passos acumularam provas internas de confiança. Reduzir o escopo do compromisso foi mais eficiente do que punir-se. A coerência diária teve mais impacto que um gesto isolado. Estudo de caso 2. Finanças que libertam. A transformação do Pedro. Situação inicial. Pedro tinha renda estável, mas nenhum controle. Sentia ansiedade constante por imprevistos e, por isso, cedia a pedidos financeiros que o deixavam exausto. Intervenção. 30 dias iniciais de registro de gastos. Meta de economia pequena, 150 mês e débito automático. Reunião mensal para transparência com parceiro e ajuste de limites. Desafios. Resistência inicial para cortar pequenos confortos. Tentação de usar reserva para confortos emocionais. Implementou regra de espera 48 horas antes de compras não planejadas. Resultados após 3 meses. Reserva de emergência equivalente a 1 mês de despesas. Redução na ansiedade financeira segundo autoavaliação, de 9-10 para 6-10. Capacidade de recusar pedidos de ajuda sem culpa, pois havia limites claros. Lições.
Automação, débito automático, é poderosa para transformar intenção em realidade. Transparência e limites melhoraram relacionamentos, não os quebraram. Pequenas metas alcançadas produziriam provas internas que reforçaram comportamento financeiro responsável. Estudo de caso 3. Medo confrontado, autoestima ampliada. O caso da Júlia, situação inicial. Júlia evitava qualquer situação em que pudesse ser avaliada, inclusive reuniões com clientes. Limitava seu potencial profissional. Intervenção. Plano de exposição escalonado por 8 semanas. Trabalho no diálogo interno. Reformulação de críticas internas para perguntas de melhoria. Rotina corporal implementada. Sono e movimento para suportar ansiedade. Desafios. Episódios de fuga nas primeiras semanas. Em vez de se punir, Júlia registrou os gatilhos ambientais e ajustou a preparação prévia. Roteiro para reuniões, revisão de pontos. Resultados após 8 semanas. Passou de evitar reuniões a liderar uma apresentação de 10 minutos. Sentiu redução na intensidade do medo relatada com escala de 1-10, de 9 para 4. Relacionamentos profissionais melhoraram com a nova postura. Lições. Exposição progressiva mais suporte corporal e mental funciona. Reforço positivo interno. Reconhecer pequenos avanços solidifica coragem. Modelos de acompanhamento para manter progresso após o desafio. Plano de 90 dias. Mantenha evidências diárias. Aumente metas de micro-hábitos a cada 30 dias e revise finanças trimestralmente. Rede de responsabilidade. Encontre 1-2 pessoas para checar progresso semanalmente. Revisão mensal. Métricas de evidências internas, compromissos, finanças e qualidade do sono. Recursos práticos e templates. Descrição breve. Planilha de 21 dias. Colunas para evidência, 3 compromissos, sono, gasto, exposição. Download no material complementar. Script de limites. Versões formais, casuais e emocionais para dizer não. Modelo de inventário de erros. Tabela com erro, aprendizado, ação corretiva. Template de reunião financeira. Agenda com tópicos essenciais. Receita, gastos, reserva, metas. Como integrar o estoicismo sem rigidez? Use a distinção. Aquilo que depende de você versus aquilo que não depende. Pratique a reflexão diária. O que esteve sob meu controle hoje? Evite usar estoicismo como desculpa para frieza. É ferramenta de clareza e virtude prática, não de indiferentismo. Objeções comuns e respostas práticas. Não sou disciplinado o suficiente. Comece minúsculo. 2 minutos de hábito vale mais que 60 minutos uma vez. Tenho medo de parecer arrogante ao dizer não. Limites comunicados com empatia reduzem mal-entendidos. É possível ser firme e gentil. E se eu falhar no desafio? Falhar faz parte do processo. Ajuste metas, simplifique ações e repita. O que conta é a constância, não a perfeição. Fecho. Como transformar conhecimento em base inabalável? Você já percorreu um caminho. Diminuiu comparação, aprendeu a recusar com empatia, ajustou seu diálogo interno, criou disciplina, aceitou a imperfeição, testou a autonomia sem pedir aplausos, enfrentou medos com exposição gradual, criou passos iniciais no controle financeiro, cuidou do corpo e passou a honrar sua palavra. Isso não é um manual moralista. É um conjunto de práticas que geram evidências internas. Autoestima inabalável não é a ausência de dúvidas, mas sim a posse de provas de que você se mantém mesmo diante delas. Resumo em 3 frases. Sua paz não depende de aplausos, depende de ações pequenas e repetidas. Limites, disciplina e coerência põem salvação emocional nas suas mãos. A cada pequeno compromisso cumprido, você constrói uma prova irrefutável de valor. Convite final e recursos.
Se você quer levar isso adiante, há um material complementar que reúne planilha de 21 dias, scripts para dizer não, modelo de orçamento simples e o roteiro de exposição passo a passo. Baixe o guia completo e comece o desafio com um mapa prático. Afirmação final para levar com você. Repita agora em voz baixa ou alta. Hoje eu existo sem pedir permissão. Minhas ações me confirmam. Minha paz não é saldo de opiniões. Guarde essa frase como um selo prático, um lembrete sempre que a comparação vier. Se você se compromete com esse caminho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e faça o download do material para começar o desafio hoje. Vá em frente, pratique, registre, repita. Sua autoestima inabalável nasce da soma de atos pequenos, feitos com intenção e coragem.